Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Nesse domingo aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo para elevo de conhecimento e graça. Este é o canal oficial Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você pode escrever lá, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, você escreva lá, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá, ou Olam, que quer dizer tempo sem fim, ou se não, eternidade. Eu quero já cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Também quero cumprimentar com Shalom Lahema, paz e prosperidade para vocês em nome de Jesus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, formado em bacharel em teologia e várias graduações teológicas. Comentarista bíblico, arqueólogo, historiador, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista grego, comentarista também das culturas bíblicas, geográficas, também históricas. E vamos lá para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete sobre a palavra de Deus. Falamos um pouco sobre a biografia do livro da Epístola de Gálatas e agora nós vamos falar sobre a carta ou a biografia do livro de Efésios, a Epístola aos Efésios. Vamos estar começando a falar sobre esta biografia deste livro. Aqui quem fala é o evangelista André Santos e vamos para mais uma porção da palavra de Deus, mais uma paraxá. Ao primeiro ponto de vista do livro da Epístola de Efésios, o livro da Epístola de Efésios são divididos em 5 fases. E qual seria o nome dessas 5 fases? Qual seria o nome? Então vamos lá. Primeira fase do livro de Efésios, ou Epístola de Efésios, a posição dos cristãos na Grécia. Isso mesmo, a posição dos cristãos na Grécia. Ao segundo ponto de vista, a posição dos cristãos na graça. Também, ao terceiro ponto de vista, a igreja de Efésios. Ao quarto ponto de vista, a vida dos cristãos e a guerra espirituais que tinha neste tempo. Também nós observamos que também a quinta base deste livro fala sobre as saudações e os seus prefácios. Você não sabia disso? Isso mesmo, fala também sobre as saudações e os seus prefácios. Ao segundo ponto de vista do livro da Epístola de Efésios, é que o livro de Efésios foi escrito em Roma, no ano 64, no ano de Cristo. O pergaminho foi enviado a Tíquico e a Onésimo, e junto com os mais 2 epístolas, por nome Colossense e Filemão, são esta a carta ou epístola pessoal de Paulo. Você sabia que a cidade que tinha 300.000 moradores, como também 7 maravilhas que tinha na cidade de Efésios? Você sabia disso? Olha que coisa tremenda! Na cidade de Efésios havia 7 maravilhas. Eu vou citar uma dessas maravilhas para vocês. Ou melhor dizendo, vou citar 2 maravilhas que tinha no templo da igreja de Efésios. Olha só que interessante. O primeiro ponto de teatro que tinha lá, que cabia 24.000. Então, meus amados irmãos, esta era uma das maravilhas que tinha na cidade de Efésios. Um teatro que cabia 24.000 pessoas sentadas. Também a segunda maravilha que tinha na cidade de Efésios era o templo da deusa Diana. Isso mesmo, aonde na cidade de Efésio tinha sacerdotisa que prestavam um culto litúrgico à deusa Diana, no templo da deusa Diana. Ao terceiro ponto de vista da Epístola de Efésios, você sabia que foi a primeira carta aos romanos a doutrinar a verdadeira palavra de Deus? Olha só que interessante. A verdadeira doutrina, a verdadeira palavra. Agora você sabia que foi a segunda carta da doutrina
de Paulo foi a carta de Efésios, a epístola de Efésios, a segunda carta da doutrina? Olha só que interessante, da verdade. Você sabia que os judeus chamam a carta de Efésios, a epístola de Efésios, de carta da graça? Você sabia disso? Isso mesmo, os judeus reconhecem esta epístola aos Efésios como a epístola da graça, ou conhecido também como a carta da graça. Você também sabia que a epístola de Efésios também é chamada e também de carta que manifesta a divina graça de Deus? Olha só que coisa interessante. Você sabia que a epístola de Efésios fala sobre 6 capítulos nisso, e se manifesta com várias palavras chamada graça, por causa que os textos falam sobre a expressão graça em vários textos? Isso mesmo. Você sabia que a epístola Efésios fala sobre 6 capítulos? Você sabia que tem 151 ou 155 versículos? Você sabia que na epístola aos Efésios tem uma pergunta? Você sabia que existe 146 versículos históricos dentro da epístola aos Efésios? Você sabia que a palavra bênção no grego é chamada de eulógio? Eulógio? Você sabia? E é traduzido como bênção no grego? E aparece dentro da epístola de Efésios, ou carta de Efésios, mais de 13 vezes? Ao quarto ponto de vista, a epístola de Efésios, você sabia que o livro de Efésios, ou epístola de Efésios, fala de 9 coisas que Deus fez por nós? A base por isso a gente vai buscar no capítulo 1 e versículo 3 de Efésios. Quais são as 9 coisas que Deus fez por nós? Ou Deus faz por nós? Primeira, nos abençoa. Segundo, escolheu nós. Terceira, predestinou a nós. Quarto, ele nos fez agradável a si. Quinto, redimiu nós. Sexto, abundância de riqueza na graça. Sétimo, fez-se conhecido. Oitavo, deu-nos uma herança. Ele nos selou. Então, estas são as 9 coisas que Deus fez por nós na carta ou na epístola de Efésios. Você sabia disso? Ao quinto ponto de vista sobre a carta ou epístola de Efésios, você sabia que a epístola de Efésios fala de 3 tipos de morte? Vejamos: morte física. Separai o homem interior do corpo. Isso é a morte física. Morte espiritual. Separação de Deus por causa do pecado. Terceira morte, morte eterna. Separação eterna de Deus, porque o homem escolheu permanecer separado de Deus no pecado. Mateus 10, 38, ou Mateus 25, verso 41, ou Apocalipse capítulo 2 e versículo 11, ou, se não bastasse, também Apocalipse 14, verso 9 e 11. Então, isso são as 3 coisas que fala sobre os 3 tipos de morte no livro de Efésios, ou Epístola de Efésios. O sexto ponto de vista da Epístola de Efésios, você sabia que o livro de Efésios, a Epístola de Efésios, mostra 5 tipos de ministração? Você sabia disso? Então vamos lá. O primeiro tipo de ministro ou ministração, ou ministro, 5 tipos de ministro, e quais são eles? Primeiro tipo de ministro é apóstolo. Segundo tipo de ministro, profeta. Terceiro tipo de ministro, evangelho ou evangelista. Quarto tipo de ministro, pastor. Quinto tipo de ministro, doutorado. Então, esses são os 5 tipos de ministro daquela época na carta
ou Epístola de Efésios. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos um Shalom Kavai, Kavai Shalom, e um ótimo domingo em nome de Jesus, em nome de Yeshua e Hamashia.